Geometria analítica. Introdução dos conteúdos e distância entre dois pontos. Vamos começar a aula negaiada. Vamos lá, uma. Plano cartesiano ortogonal dividido em x e y. Tá lá, ó, formado por dois eixos. Eixo das abscissas e o eixo das ordenadas, né? Todo plano cartesiano ortogonal é dividido em quatro partes, chamado de quadrantes. Tá lá. Primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante. Agora vamos ver como é que é a representação de um ponto no plano cartesiano. Então tá aí os pontos no eixo x e eixo y. Todo ponto, quando é representado no plano cartesiano, é escrito no formato de par ordenado x e y. Então tá aí o exemplo, ponto A, menos 1 e 3. Ponto B, 0 e menos 2. Ponto C, 3 meios e 4. Ponto D, 4 e 0. Ponto E, 3 e menos 1. E o ponto F, 1 meio e menos 2. Preste atenção no ponto B e no ponto D. Ponto D é um ponto chamado ponto sobre o eixo das abscissas. Ele está em cima do eixo x. E o ponto B é um ponto sobre o eixo das ordenadas. Ele está sobre o eixo y. Beleza? Muita atenção nisso. Agora a distância entre dois pontos. Então você tem dois pontos A e B. Certo? Para a gente determinar a distância entre dois pontos, devemos criar um ponto C. Esse ponto vai ter o x do ponto B e o y do ponto A. Certo? Conforme a figura ao lado, ele forma um triângulo retângulo, que pelo teorema de Pitágoras nos dá a distância entre dois pontos. Então tá aí, distância de A e B ao quadrado igual x2 menos x1, y2 menos y1 ao quadrado. Então vamos agora para exercícios. Exercício 1. Mackenzie São Paulo identifica a sentença falsa. Então, ponto A, 0 e 2 pertence ao eixo y. O ponto 4 e 0 pertence ao eixo x. O ponto 500, 500 pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares. O ponto 80 menos 80 pertence à bissetriz dos quadrantes pares. E o ponto raiz de 3 mais 1, raiz de 3 mais 1 pertence à bissetriz dos quadrantes pares. Então, vamos analisar item por item. Primeiro, letra A. Ponto A, 0 e 2 pertence ao eixo y. Se você for ver aqui no desenho, né, do plano cartesiano, x e y, o ponto A tem x0 e y2, ou seja, ele está em cima do eixo y. Então, todos os pontos pertencentes ao eixo das ordenadas, ou eixo y, têm coordenadas 0 e y, onde y é o valor em que o ponto se encontra. Como vocês podem ver, o ponto A se encontra no ponto 2, y igual a 2. Então, o ponto 0 e 2 satisfaz a condição, e essa opção, ou seja, a opção A está correta. B. Então, opção B. O ponto 4 e 0 pertence ao eixo x. Então, vamos ver lá. Todos os pontos pertencentes ao eixo das abscissas, que é o eixo x, tem coordenada x e 0, onde x é o valor em que o ponto se encontra. Então, o ponto se encontra em cima do número 4, x igual a 4, y0. Então, o ponto 4 e 0 satisfaz essas condições, que pertence ao eixo das abscissas. Logo, a opção C, que está errado, a opção B está correta. Então, letra C. O ponto 500, 500 pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares. Então, vamos ver o que é a bissetriz de um quadrante ímpar. Então, a bissetriz é essa linha que passa aqui pelos pontos A, B, C e D no gráfico. Se você perceber, as coordenadas de A, B, C e D são iguais. Olha lá, A 2 e 2, B 1 e 1, C menos 1 menos 1, D menos 2 e menos 2. Ou seja, o ponto 500, 500 pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares. E a opção C está correta. Vamos ver a letra D então, do nosso exemplo 1.
o ponto 80 menos 80 pertence à bissetriz dos quadrantes pares. Então, bissetriz dos quadrantes pares é essa reta que vocês estão vendo aí no plano cartesiano, que contém os pontos A, B, C, D, E e F, certo? E diz que se os pontos pertencerem à bissetriz do segundo e quarto quadrantes pares, suas coordenadas são simétricas, ou seja, uma é oposta à outra. Então, olha lá, ponto A, menos 3 e 3, ponto B, menos 2 e 2, ponto C, menos 1 e 1, ponto D, 1 e menos 1, ponto E, 2 e menos 2, e ponto F, 3 e menos 3. Portanto, o ponto 80 e menos 80 satisfaz essas condições. Se encontra nos quadrantes pares. Logo, a opção D está correta. Então, vamos para o item E, o ponto raiz de 3 mais 1 e raiz de 3 mais 1, se vocês forem ver, x e y são iguais, né? E ele está afirmando que pertence à bissetriz dos quadrantes pares. Então, mesma situação da letra D, certo? Tem que ser simétrico. Então, o ponto não satisfaz a condição de pertencer aos quadrantes pares. Logo, a opção E está incorreta. Estando incorreta, nós vamos marcar a letra E como resposta do nosso exemplo, ou do nosso exercício, né? Beleza? Vamos ver mais um exemplo. Exercício resolvido 2. Clica no resumo do recorde. Exercício 2. Sabe-se que o ponto P0 e 2 é equidistante aos pontos A3 e 1 e B2 e 4. Calcule a abscissa A do ponto P. Então, beleza. Então, se P é equidistante a B, temos que a distância do ponto P ao ponto A, conforme aí a figura, e do ponto P até o ponto B são iguais. Então, usando a fórmula da distância, de P até A, então, está lá, 3 menos A ao quadrado, mais 1 menos 2 ao quadrado, igual a 2 menos A ao quadrado, mais 4 menos 2 ao quadrado, que nos dá isso aqui. Lembra que eu falei para vocês, produtos notáveis, 3 menos A ao quadrado, quadrado da diferença. 2 menos A ao quadrado, quadrado da diferença. Então, desenvolvemos o quadrado da diferença, resulta em 9 menos 6A mais A ao quadrado, mais 1 ao quadrado, que é resultante de menos 1 ao quadrado, que é igual a 4 menos 4A mais A ao quadrado, que é desenvolvendo produto notável, mais 4, que é 2 ao quadrado. Então, o que eu fiz? Joguei tudo para o lado de lá, da igualdade. Então, 6A menos 4A menos 9 menos 1, mais 4 igual a 0. Tudo isso resulta em 2A, que é 6A menos 4A, e menos 2, que é menos 10 mais 8. Então, o 2 passa para o outro lado positivo, 2A igual a 2. O A passa dividindo, 2 dividido por 2, A igual a 1. Então, o nosso ponto P tem coordenadas 1 e 2. Último exercício nosso, resolvido 3. Calcule o perímetro do triângulo ABC, sabendo que A é 1 e 3, B é 7 e 3 e C é 7 e 11. Conforme a figura, está aí, ó. Ponto A, 1 e 3. Ponto B, 7 e 3. Ponto C, 7 e 11. Então, está aí. Calculei a distância de A até B, que achei igual a 6. Distância de B até C, que eu encontrei que é 8. E distância de A até C, que eu encontrei igual a 10. Como eu quero o perímetro, 6 mais 8 mais 10, 22 é o perímetro do nosso abençoado triângulo. E por aqui terminamos o nosso primeiro videozinho sobre distância entre dois pontos. Falou!